Como tornar visível o que está invisível, porque padrão que não é visto não pode ser trabalhado. E padrão que é apenas identificado intelectualmente, sem que o trabalho chegue ao nível em que opera, muda de forma, mas não de essência. A questão é como desenvolver a capacidade de perceber o próprio padrão em ação, de forma suficientemente rápida e suficientemente gentil, para que uma resposta diferente se torne possível. A primeira coisa que torna padrões visíveis é desenvolver atenção ao próprio estado interno, não observação analítica que cria distância e perde o sinal, não julgamento que fecha o sistema em vez de abri-lo, mas uma qualidade específica de atenção que os pesquisadores chamam de mindfulness. Presença ao momento com abertura e sem resistência. Quando a pessoa desenvolve essa capacidade de notar o que está acontecendo dentro dela enquanto está acontecendo, algo muda. Os padrões, que antes operavam de forma completamente automática, começam a aparecer no campo da percepção. Isso não acontece do dia para a noite. A atenção ao estado interno é uma habilidade que se desenvolve com prática. E nos primeiros momentos de prática, o que a pessoa geralmente percebe não é o padrão em tempo real, mas depois. Ela age a partir do padrão e depois, às vezes minutos depois, às vezes horas, reconhece o que aconteceu. Esse reconhecimento tardio parece pouco, mas é o começo, porque com o tempo e com a prática consistente, o reconhecimento vai chegando mais cedo. Horas viram minutos, minutos viram segundos, e nos segundos existe espaço para escolha. Existe uma prática específica que acelera o desenvolvimento dessa percepção. O diário de padrões. Não um diário emocional comum, mas um registro específico das situações em que a pessoa percebeu um padrão em ação, mesmo que depois do fato. O que aconteceu, o que sentiu no corpo, qual foi a resposta automática e o que teria feito diferente se tivesse percebido antes. Esse registro não é para criar culpa retroativa, é para que o sistema nervoso comece a reconhecer a assinatura do padrão, a combinação específica de sensações físicas e interpretações que o precede. E quando a assinatura é reconhecida, o padrão começa a ser antecipado. Há algo sobre o papel do corpo no reconhecimento de padrões que é fundamental. Os padrões não vivem apenas na mente, vivem no corpo. Cada padrão tem uma assinatura somática, uma contração específica no peito, uma tensão nos ombros, uma sensação de aperto na garganta, uma mudança na respiração. Essas sensações físicas precedem o comportamento automático. Elas são o sinal de que o sistema nervoso está prestes a ativar o padrão. E quando a pessoa aprende a reconhecer essas sensações como sinais em vez de simplesmente vivê-las como estados que não têm significado, ela ganha alguns segundos de antecipação que podem ser transformadores. Existe algo sobre a diferença entre responder e reagir que captura o que está em jogo aqui. Reagir é o que acontece quando o padrão opera sem interrupção. O estímulo chega, o sistema nervoso processa através das trilhas automatizadas, o comportamento acontece antes que haja qualquer avaliação consciente. Responder é o que se torna possível quando há uma pausa entre o estímulo e o comportamento. Não uma pausa forçada, não uma supressão da reação, mas um espaço genuíno de consciência em que existe a possibilidade de perguntar: o que está acontecendo aqui? O que eu quero fazer com isso? Me conta aqui nos comentários, em qual tipo de situação você mais se percebe reagindo, de forma que depois não reconhece como sua. Eu leio cada comentário. A prática de criar essa pausa não começa nas situações de alta intensidade. Começa nas situações simples, em que o sistema nervoso está suficientemente calmo para que a atenção funcione. Com o tempo, a capacidade de perceber e pausar vai se tornando disponível em situações progressivamente mais ativadoras. Mas tentar criar pausa numa situação de alta intensidade, sem ter praticado na simples, é como tentar correr uma maratona sem treino. A capacidade precisa ser construída progressivamente. Existe também algo sobre o papel das relações no processo de tornar padrões visíveis que é insubstituível. Outras pessoas enxergam o que a pessoa não consegue enxergar em si mesma, especialmente quando se trata de padrões que operam de forma automática. Um terapeuta com bom treinamento, um coach de desenvolvimento, um grupo de desenvolvimento emocional, até uma relação de amizade suficientemente honesta e segura, podem oferecer o reflexo que a perspectiva interna não consegue dar, não como crítica ou como análise, mas como observação. Percebi que quando tal coisa acontece, você tende a fazer tal outra. Esse tipo de observação, recebida numa relação segura, pode ser o espelho que inicia o processo de ver o que estava invisível. Tem algo sobre o que acontece quando um padrão começa a se tornar visível que é importante nomear como parte do processo. Frequentemente, o primeiro sentimento não é alívio, é desconforto.
às vezes vergonha, às vezes tristeza pelo quanto o padrão já custou, às vezes raiva de que nunca ninguém disse isso antes, às vezes uma sensação de desorientação. Se esse padrão foi tão dominante por tanto tempo, o que fica quando ele começa a mudar? Quem sou eu sem as respostas automáticas que me definiram? Esses sentimentos são parte do processo, não indicação de que algo está errado. São o sistema se reorganizando e existe algo sobre a relação com o passado que precisa ser trabalhada quando padrões se tornam visíveis. A maioria das pessoas, ao entender a origem de um padrão, passa por um período de renegociação com a própria história, às vezes de raiva de quem ou do que criou as condições para o padrão surgir, às vezes de tristeza pela criança que precisou se adaptar daquela forma, às vezes de compaixão pela pessoa que carregou tudo isso sem saber. Esse processo emocional com a própria história não é desvio do caminho, é parte do caminho, porque padrões que têm raízes emocionais só mudam quando as emoções associadas a essas raízes encontram espaço para ser processadas. Há algo sobre o conceito de janelas de tolerância e a mudança de padrões que é importante trazer aqui. Quando a pessoa está fora da janela de tolerância, seja em hiperativação, seja em hipoativação, a capacidade de perceber e de fazer escolhas diferentes fica comprometida. É nesse estado que os padrões antigos têm mais força, porque são os mais automatizados e os que exigem menos recurso cognitivo. Por isso, parte do trabalho de tornar padrões visíveis e de criar espaço para respostas diferentes envolve também aprender a regular o próprio sistema nervoso, a voltar para dentro da janela quando sai dela. Existe algo sobre o que muda nas relações quando os padrões começam a se tornar visíveis, que é um dos indicadores mais concretos de progresso. As relações que antes seguiam roteiros previsíveis, em que cada pessoa ativava os padrões da outra, de forma automática, e o ciclo se fechava sempre da mesma forma, começam a ter momentos de ruptura desse ciclo. A pessoa reconhece o padrão sendo ativado, faz algo diferente do habitual, e a dinâmica tem a chance de ir para um lugar diferente. Não sempre, não de forma perfeita, mas com frequência crescente que vai confirmando que algo real está mudando. Existe algo sobre o papel da escrita reflexiva no processo de tornar padrões visíveis que vai além do simples registro. Quando a pessoa escreve sobre o que aconteceu, o que sentiu, o que pensou e o que fez, ela está ativando o córtex pré-frontal para processar o que o sistema límbico viveu. Esse processo de colocar em palavras, de criar uma narrativa sobre a experiência, tem um efeito regulatório direto sobre o sistema nervoso. Pesquisas de James Pennebaker mostram que escrever sobre experiências emocionais difíceis de forma consistente tem impactos mensuráveis não apenas no bem-estar psicológico, mas também em marcadores físicos, de saúde. A escrita como prática não é apenas registro, é processamento. Há algo sobre o conceito de testemunha justa de si mesma que é central para o trabalho de tornar padrões visíveis. Ser testemunha justa de si mesma significa observar o próprio comportamento com a mesma objetividade e compaixão que se usaria para observar um amigo querido, sem o excesso de indulgência que ignora o que precisa ser visto, e sem o excesso de crítica que torna o que é visto insuportável de olhar. Essa posição de testemunha justa é o que permite que o padrão seja reconhecido sem que o reconhecimento seja usado como mais uma evidência de inadequação. Existe algo sobre como a qualidade da atenção muda à medida que os padrões vão se tornando mais visíveis, que é importante nomear como parte da motivação para o processo. Quando a pessoa desenvolve a capacidade de perceber os próprios padrões, ela desenvolve ao mesmo tempo uma forma mais rica e mais nuançada de se relacionar com a própria experiência. Em vez de estar imersa no padrão, ela começa a ter uma relação com o padrão. Em vez de ser completamente a reação, ela começa a ser também a que observa a reação. E essa dupla perspectiva, de dentro e de fora ao mesmo tempo, é uma das experiências mais profundas e mais libertadoras do trabalho de desenvolvimento emocional. Tem algo sobre o papel da regulação do sistema nervoso como pré-condição para o trabalho com padrões que precisa ser dito com clareza. Quando a pessoa está em estado de hiperativação, de alarme, de estresse intenso, a capacidade de observar o próprio padrão fica comprometida. O córtex pré-frontal, que é a região responsável pela autoobservação e pela regulação, vai offline quando a amígdala está muito ativada. Por isso, qualquer prática de tornar padrões visíveis precisa ser acompanhada de práticas de regulação, respiração, movimento, conexão segura, qualquer coisa que traga o sistema de volta a um estado em que a observação reflexiva seja possível. Existe algo sobre o trabalho colaborativo com um profissional qualificado que é importante nomear sem romantizar. A terapia, quando é boa,
Oferece algo que nenhuma quantidade de leitura ou de reflexão solitária pode oferecer completamente, um outro sistema nervoso como espelho. O terapeuta percebe o que a pessoa não percebe em si mesma. Nomeia o que está acontecendo de forma que cria distância suficiente para que possa ser observado. E oferece uma experiência relacional que contradiz os padrões antigos de formas que o sistema nervoso pode registrar. Não porque o terapeuta seja mágico, mas porque a relação terapêutica, quando funciona, é uma das relações mais propositadamente construídas para oferecer exatamente o que muda padrões profundos. Há algo sobre como os padrões visíveis coexistem com os padrões que ainda não são visíveis que é importante para quem está no processo. À medida que o trabalho avança, alguns padrões se tornam visíveis e começam a mudar. E, ao mesmo tempo, outros padrões que estavam mais encobertos começam a aparecer. Isso pode parecer que o processo está criando mais problemas do que resolvendo, mas é o oposto. À medida que os padrões mais superficiais são trabalhados, há espaço e segurança para que padrões mais profundos se tornem visíveis também. O trabalho vai afundando camada por camada, e cada camada que se torna visível é um passo mais perto do que está na origem. E existe algo sobre o que as relações têm a dizer sobre os padrões que nenhuma observação solitária consegue revelar completamente. As relações são o espelho mais fiel dos padrões, não porque as outras pessoas nos definam, mas porque é na interação que os padrões se manifestam com mais clareza e com mais intensidade. As reações que surgem quando alguém está muito perto ou muito longe. As sensações que aparecem quando a aprovação vem ou quando é retirada. O que acontece no corpo quando um conflito emerge. Prestar atenção nesses momentos com curiosidade e sem julgamento é uma das formas mais diretas de acessar o que está operando por baixo. Por fim, existe algo sobre o ritmo desse processo que precisa ser respeitado como condição e não apenas aceito como inconveniência. Padrões profundos foram construídos ao longo de anos, em múltiplas experiências repetidas, num período em que o sistema nervoso estava em formação intensa. Torná-los visíveis e transformar relação com eles leva o tempo que leva. Às vezes meses, frequentemente anos, com recaídas, com períodos de progresso claro e períodos em que parece que nada está mudando. Respeitar esse ritmo não é resignação. É a condição para que o trabalho seja real e não apenas mais uma camada de performance sobre os padrões que continuam operando por baixo. Existe algo sobre o que acontece com a autoimagem quando padrões se tornam visíveis e começam a mudar, que é um dos indicadores mais fiéis e mais satisfatórios de progresso real. A autoimagem não é uma imagem fixa, é uma narrativa em construção que se atualiza com as experiências. Quando a pessoa age de formas diferentes do padrão antigo, quando se surpreende respondendo de uma forma que não é a habitual, ela acumula evidências de que é diferente do que o padrão previa. Essas evidências vão se acumulando e vão, gradualmente, atualizando a narrativa. A pessoa começa a se reconhecer de forma mais rica, mais complexa, mais verdadeira do que a caricatura que o padrão havia criado. Há algo sobre a gratidão retrospectiva pelo padrão que pode soar estranha, mas que é parte do processo de integração. Quando a pessoa consegue honrar o padrão pelo que ele foi, uma resposta inteligente a condições difíceis, uma forma de proteção que funcionou quando era necessária, ela se libera de uma relação de guerra com uma parte de si mesma. E quando não está em guerra consigo mesma, a energia que ia para essa guerra fica disponível para outras coisas. Para criar, para se conectar, para estar presente, para fazer o que importa. Essa energia liberada é um dos presentes inesperados do trabalho de tornar padrões visíveis. Existe algo sobre o que as crianças de quem passou por esse processo têm a ganhar que é importante como horizonte de longo prazo. Padrões se transmitem entre gerações, não por genes, mas por clima emocional, por modelos de relação, por o que é e não é nomeado, por o que é e não é tolerado dentro da família. A pessoa que torna seus padrões visíveis e os trabalha está interrompendo a transmissão de algo que de outra forma seria passado adiante. Está oferecendo às gerações seguintes um ponto de partida. E esse é talvez o legado mais duradouro e mais significativo que qualquer trabalho de desenvolvimento emocional pode criar. E existe algo sobre o que significa estar no processo, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, que precisa ser honrado. Estar buscando entender o que opera de forma invisível na própria vida é já uma postura diferente do que simplesmente viver dentro dos padrões sem questioná-los. É um grau de consciência e de responsabilidade por si mesma que nem todos desenvolvem. E essa postura, mesmo antes de qualquer mudança comportamental concreta, já cria uma relação diferente com a própria história. Uma relação de curiosidade em vez de julgamento, de investigação em vez de resignação,
de abertura ao que pode ser diferente em vez de convicção de que é assim que sempre foi e sempre vai ser. Existe algo sobre o papel da esperança como recurso prático, e não apenas como sentimento no trabalho de tornar padrões visíveis. Quando a pessoa não acredita que mudança é possível para ela especificamente, ela inconscientemente sabota o processo. Entra em terapia, mas não se permite ser afetada. Lê sobre si mesma, mas mantém uma distância que protege de qualquer incômodo real. Participa de grupos, mas não se expõe de verdade. A esperança de que é possível, de que outras pessoas com padrões tão profundos quanto os seus criaram algo diferente, é o que permite que a pessoa se arrisque de verdade no processo. E se arriscar de verdade é o único jeito de que o processo produza algo real. Por fim, existe algo sobre o que significa estar no processo por tempo suficiente que nenhuma leitura ou reflexão isolada pode transmitir completamente. A surpresa de se pegar agindo de uma forma que antes não existia, de responder com calma onde antes havia reação automática, de pedir ajuda sem o peso da dívida, de receber sem a urgência de retribuir imediatamente, de discordar sem o medo de perder a relação, de brilhar sem a ansiedade de que vai criar problema. Essas surpresas são pequenas no momento em que acontecem, mas são a evidência mais concreta e mais pessoal de que o trabalho está produzindo o que promete. E essa evidência, acumulada ao longo do tempo, é o que sustenta o processo nos momentos em que é mais difícil continuar. Existe algo sobre o que muda na qualidade da presença, nas relações quando padrões invisíveis começam a se tornar visíveis, que é um dos indicadores mais concretos e mais imediatos de que o trabalho está produzindo algo real. A pessoa que estava sempre parcialmente em outro lugar, gerenciando o padrão de forma automática mesmo enquanto tentava estar presente, começa a ter momentos de presença mais completa. A conversa que antes era filtrada pelo medo de decepcionar, pelo cálculo do que seria seguro dizer, pela antecipação da reação do outro, começa a poder acontecer de um lugar mais direto e mais genuíno. E essa qualidade de presença, por mais simples que pareça, é a base de qualquer intimidade real. Existe algo sobre o que acontece com a energia disponível quando padrões invisíveis começam a perder a automaticidade que é surpreendente para quem experimenta. A energia que ia para manter o padrão, para gerenciar as consequências do padrão, para lidar com o custo emocional do padrão, começa a ficar disponível para outras coisas, para criar, para se conectar de formas mais genuínas, para trabalhar de um lugar de engajamento real em vez de obrigação ou medo, para simplesmente estar presente nos momentos que compõem o dia. Essa energia liberada não é pequena. Frequentemente é o recurso que a pessoa sentia que sempre estava faltando. E existe algo sobre o que significa ajudar outras pessoas nesse processo, seja como terapeuta, seja como pessoa de suporte na vida de alguém, que vale nomear. A pessoa que trabalhou seus próprios padrões visíveis desenvolve uma capacidade específica de perceber os padrões dos outros, sem julgamento, porque reconhece de dentro o que é estar dentro de um padrão sem ver. Essa capacidade, que é um dos frutos mais valiosos do desenvolvimento emocional profundo, permite uma qualidade de presença com os outros que é genuinamente transformadora. Não porque a pessoa se torna especialista, mas porque se tornou humana em relação à própria humanidade. E a última coisa que é importante dizer é sobre o tipo de coragem que esse trabalho requer. Não a coragem de ser forte ou de superar grandes obstáculos externos. A coragem de olhar para dentro com honestidade suficiente para ver o que está lá, sem usar o que se vê para se condenar. A coragem de permanecer no processo mesmo quando é desconfortável. A coragem de pedir o suporte que precisa. E a coragem de acreditar que o que está lá, por mais antigo que seja, por mais enraizado que pareça, pode ser diferente. Essa coragem não é reservada para algumas pessoas. Está disponível para qualquer pessoa que decide que quer uma vida mais genuinamente sua do que a que os padrões invisíveis construíram. Existe uma última coisa prática. O processo não exige que você saiba de onde vem cada padrão antes de começar. O entendimento da origem é valioso e pode chegar com o tempo. Mas o trabalho pode começar com o que já é visível agora. Perceber quando reage de forma que não reconhece como sua. Notar a sensação no corpo que precede a resposta automática. Criar uma pausa antes de agir nas situações em que consegue. Esse trabalho mínimo, feito com consistência, vai criando a percepção que abre o caminho para o trabalho mais profundo. Começa onde consegue começar. O processo vai te levando para onde precisa ir. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você reconheceu nesses padrões invisíveis algo que opera na sua vida, de forma que você raramente para ver, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda.
É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a identificar a assinatura específica dos seus padrões, entender de onde vieram e o que os mantém ativos mesmo quando o contexto já não exige aquela resposta, e desenvolver progressivamente a capacidade genuína de perceber o que está acontecendo, de criar uma pausa onde antes havia apenas automatismo e de responder de formas que estejam mais alinhadas com quem você genuinamente quer ser e com o que você genuinamente quer criar. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que está na mesma fase e que talvez esteja exatamente agora se perguntando por que continua repetindo algo que prometeu que seria diferente, sem entender que a resposta está num nível mais profundo do que a decisão consciente alcança. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo.